Bom dia, meninos do primeiro ano. Vamos começar a nossa primeira aula de geometria. E nessa aula, a gente vai falar sobre as questões 1, 2 e 3 da apostila de vocês, tá bem? Então, eu vou ler cada questão com vocês e nós vamos trabalhar o conteúdo de cada uma. Por exemplo, a primeira questão fala assim, ó. Sabe-se que todo sistema de duas equações polinomiais de primeiro grau, com duas incógnitas, pode ser escrito da seguinte forma. Então, ele é um sistema do tipo ax mais by igual a c. Por que é um sistema? Porque ele é formado por mais de uma equação. Primeira coisa para a gente poder resolver essa questão, nós vamos lembrar um pouquinho de álgebra, né? A álgebra é o ramo que estuda a manipulação formal de equações, operações matemáticas, polinômios e estruturas algébricas. Então, mais adiante ainda, nós vamos ver o seguinte, meninos. As expressões matemáticas formadas por letras e números, elas são denominadas de expressões algébricas, que é o que a gente está trabalhando aqui, certo? Então, vamos ver alguns exemplos aqui antes de voltar ao nosso exercício para poder estudar mais um pouquinho ele. Olha só, consideramos um número racional qualquer que denominamos ele de x. Vamos ver como que a gente pode escrever essa expressão. Por exemplo, olha só, o dobro desse número, né, que eu chamei de x, vai ser 2 vezes esse número, ou seja, 2x, certo? Depois, o terço desse número, ou seja, a terça parte. Então, eu vou dividir esse número por 3. Então, eu tenho um x qualquer dividido por 3. E assim como também o quadrado deste número menos 5, eu vou ter x ao quadrado menos 5, certo? O triplo desse número mais o próprio número, da mesma forma. Terça parte desse número mais o próprio número. Eu tenho aqui a terça parte do número mais o próprio número. Agora vamos olhar um pouquinho dessas aplicações da álgebra em situações reais, né? Como nós podemos representar essas situações no nosso dia a dia? Como podemos apresentar certas situações do nosso dia com expressões algébricas? Então, vamos ver aqui alguns exemplos para vocês entenderem melhor. Olha só, uma blusa custa X reais e um short custa Y reais. Qual é o valor total desses produtos, né? Dos dois produtos? Então, eu tenho o preço da blusa mais o preço do short, certo? E eu tenho o valor total de X mais Y. Eu não sei quem são, certo? Aqui eu tô montando uma equação. Eu tenho o X como uma incógnita, que é o valor da blusa, o Y como uma outra incógnita, que é o valor do short. E os dois juntos aqui, né, x mais y, é o total, o valor total. Ou seja, eu tenho aqui uma equação, certo? Exemplo 2. Uma dúzia de ovos custa X reais. Qual é o preço da bandeja com 30 ovos? Então, eu sei que uma dúzia, ou seja, a cada 12 ovos, né, custa X reais. Qual é o preço da bandeja com 30 ovos? Então, aqui, se eu tenho o preço da dúzia, que é X reais, a quantidade da dúzia de ovos em outra bandeja vai ser 2 vezes e meia dúzias de ovos. Ou seja, meninos, uma dúzia são quanto? 12, né? Meia são 6. Então, eu tenho 12 mais 12, que dá 24, mais 6 para dar os 30. Então, eu tenho isso aqui de dúzias. Outra equaçãozinha bem simples aí para vocês, certinho? E assim, meninos, eu tenho vários outros exemplos. Agora, esse exemplo número 3 aqui, eu coloquei ele porque ele é parecidíssimo com uma das questões que vocês farão nessa apostila. Porque ele está dizendo, né, ele está dando que ele está relacionando aqui os lados desse terreno retangular. Está dizendo assim, o comprimento de um terreno retangular é 50 metros maior que sua largura. Vocês têm um exemplo muito parecido com esse aí na apostila de vocês, tá? Então, prestem bem atenção nesse exercício aqui. Qual é a área desse terreno? Eu quero saber qual é a área, certo? E qual é o perímetro? Coloquei um exemplo aí para vocês. Coloquei um exercício aí na apostila de vocês que eu também estou pedindo
a mesma coisa, tá? Então, a primeira coisa, vocês precisam relembrar que para você calcular a área de um terreno retangular, né, você vai sempre multiplicar a sua base por sua altura. Por quê? A área de um terreno retangular, a área de uma figura retangular é a multiplicação da área pela altura, certinho? E então, você vai multiplicar x mais 50 vezes o x para você resolver essa questão, tá? E qual é o perímetro? O que é perímetro de uma figura? Perímetro é a soma de todos os lados. Então, vocês vão ter que somar todos os lados aqui, ó. Todos os lados deste retângulo. Olha como que ia ficar. A área do terreno vai ser x vezes x mais 50, como eu disse para vocês, né? Que é para você multiplicar a área da base vezes a altura. E o perímetro será a soma de todos os lados. Simples assim, né? Bem legal. O valor numérico de uma expressão algébrica, né? Que quando nós formos substituir as letras por algum número racional, quando nós calculamos a expressão, esse resultado, ele é chamado de valor numérico. Por exemplo, vamos lá naquele exercício nosso lá do preço da blusa e do preço do short. Se eu supor que essa blusa, né, custa R$10 e o short custa R$17, e então eu tenho R$10 mais R$17, que vai dar R$27, tudo. E lá no meu exemplo, lá do meu terreno, né? Da mesma forma, se eu admitir 40 metros como X, eu vou conseguir encontrar aí um valor numérico, certo? Agora, meninos, vamos falar um pouquinho de equação, já que o nosso primeiro exercício aí tá pedindo para vocês identificar qual é o seu sistema, né? De equação. Por quê? Muitas vezes a gente confunde equação com inequação e até mesmo quando não é equação e nem é uma inequação ou é só uma sentença, algo assim, nós confundimos. Então, vamos ver agora a propriedade para que seja uma equação. É uma sentença matemática com sinal de igualdade, que apresenta pelo menos uma letra representando um número desconhecido. Tá? Então, lá no nosso exemplo do terreno, lembra? Lá atrás, quando eu não tinha nenhum valor, então, olha aqui. Eu tenho aqui, meninos, uma sentença, porque eu tenho x mais 50 vezes x. Aqui eu tenho uma sentença matemática. Para ela ser uma equação, eu vou precisar fazer o quê? Eu preciso ter um sinal de igualdade, certo? E pelo menos uma letra representando um número desconhecido. E essa letra, ela vai ser chamada de incógnita, certo? Então, vamos ver alguns exemplos de equação aqui. Observe as sentenças. 2x igual a 4 é uma equação. A ao quadrado igual a 4 e assim por diante, né? Coloquei aqui algumas para vocês verem. Agora, exemplos de quando não é uma equação. Olha só. Aqui eu não tenho o sinalzinho de igualdade em 2x maior que 4. Não é uma equação, não é igual, é maior. E da mesma forma no a ao quadrado menor que 4, certo? Professora, mas lá embaixo, 5 mais 3 igual a 8. Por que que não é uma equação? Porque 5 mais 3 igual a 8, eu não tenho nenhuma incógnita aqui. E para ser equação, como eu disse para vocês aqui atrás um pouquinho, para ser equação eu preciso que tenha pelo menos uma letra representando o número, né? Para a gente chamar de incógnita, certo? Entenderam por que que não se trata de uma equação? 5 mais 3 igual a 8, certinho? Cada letra de uma equação representa um termo desconhecido. E ela é denominada de incógnita, como eu já disse para vocês, certo?
Então, vamos ver alguns exemplos de incógnitas aqui. 2x igual a 4, a incógnita é o x. A ao quadrado igual a 4, a incógnita é o a. E neste último exemplo, a nossa incógnita é x e também y, certinho? O que é raiz ou solução de uma equação? A incógnita de uma equação, ela pode assumir diversos valores, certo? Mas apenas para alguns desses valores, a sentença será verdadeira. Ou seja, eu posso colocar diversos valores aqui no lugarzinho de x, né? Mas apenas um valorzinho vai me dar uma sentença verdadeira. Apenas um valorzinho que eu colocar aqui no lugar de x, essa sentença, certo? Vai ser igual a 4. Ou seja, ela vai ser verdadeira. Raiz ou solução de uma equação é o número que, ao substituir a incógnita, torna essa sentença verdadeira. Por exemplo, vamos verificar se menos 1 é raiz da equação 8x mais 3 igual a menos 5. Ou seja, eu vou substituir aqui no lugar do x, menos 1, tá? E depois que eu fizer essa multiplicação, eu vou somar com 3 e vou verificar se fica 5. Desculpa, se fica menos 5. Então, vamos lá. Substituindo, olha o que acontece. No lugar de x, eu vou colocar menos 1, tá? E quando eu fizer isso, olha só o que acontece. Eu tenho menos 1 vezes 8, que fica menos 8, mais 3, que deu exatamente menos 5. Menos 5 é igual a menos 5? Sim, então essa sentença é verdadeira, ou seja, menos 1 é raiz. É a raiz ou a solução da equação, certinho? Agora vamos ver uma animação bem legal falando um pouquinho de equação. Agora, nossa questão número 2, eu tenho aqui uma função polinomial de segundo grau. E eu tenho aqui já o valorzinho de x e tenho o valorzinho de y. E eu quero que você me diga qual é o valor correspondente a essa expressão. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai fazer uma continha muito simples, né? Depois que nós já revisamos aqui um pouquinho de equação, certo? Vocês vão fazer assim. Você vai colocar o valorzinho do x no lugar do x e o valorzinho do y no lugar do y. E aí, você vai encontrar o valor correspondente para essa expressão, certo? Aqui, ó, o perímetro de um polígono é obtido através da soma de todas as medidas de seus lados. O polígono... Qual é o perímetro do polígono da figura? Né? No exemplo que eu passei para vocês agora há pouco, eu falei de área também. Aqui eu não estou falando de área, só estou falando de perímetro, certo? Então, é só vocês fazer aqui a soma de todos os lados, tá bom? Faz a soma de todos os lados e aí você vai encontrar essa sentença que está te dando o perímetro do polígono. Então é isso, meninos. Um abraço, fica com Deus e até a próxima aula.